Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui comigo. No encontro de hoje, nós vamos ampliar o estudo da tabela periódica. Mas é importante lembrar sempre que a tabela periódica é uma ferramenta que fornece inúmeras informações sobre os elementos químicos e que permite relacionar a distribuição eletrônica dos elementos com propriedades físicas e também o seu comportamento químico. Assim, em função da localização dos elementos, as suas propriedades podem ser relacionadas ou não com a variação do número atômico. Mas o que são as propriedades periódicas? As propriedades periódicas podem ser definidas como aquelas que aumentam e diminuem em intervalos regulares, ou seja, a cada período, com o aumento do número atômico. E onde eu vejo essas propriedades? Que exemplos eu tenho? As principais propriedades periódicas podem ser citadas é o raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade, que veremos cada uma mais detalhadamente. O raio atômico é a distância do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo. Essa medida ela é feita geralmente considerando dois átomos esféricos, onde é verificada a medida de um núcleo ao outro. Dessa maneira, você tem um valor de 2R e consegue-se então verificar a medida do raio de um átomo. Essa medida ela é determinada pelo número de camadas eletrônicas, ou seja, pelos períodos. Esses períodos, lembrando que ao longo vai aumentando de 1 a 7. E o número de prótons, que acontece pela carga nuclear de cada elemento químico. O raio atômico, ele vai aumentar de cima para baixo nos grupos, porque aumentam as camadas eletrônicas. Lembrando que a gente começa lá em cima com uma camada e termina aqui no frâncio com 7. Então, com o aumento das camadas, esse raio vai aumentando. Já no período, a gente tem que analisar a razão do efeito da carga nuclear. O que é isso? Quanto maior a força da atração do núcleo, que acontece com o aumento do número atômico, o raio vai diminuir. Então, o que vai acontecer? O meu número atômico, ele vai fazer o quê? Número atômico, ele vai aumentar ao longo do período. Então, ele vai aumentar. Como eu vou aumentar o número, a força do núcleo, qual o impacto no raio? Ele vai diminuir o raio. Então, num período, você vai ter o aumento do raio da esquerda para a direita, o oposto do aumento do número atômico. Vamos ver isso num exemplo. Eu coloquei 3 átomos, sódio, frâncio e argônio. Vamos primeiro analisar o sódio e o frâncio. O sódio, número atômico 11, e o frâncio, número atômico 87. Observa que o sódio está no terceiro período da tabela, enquanto que o frâncio está no sétimo período. Logo, o sódio vão ter 3 camadas e o frâncio 7 camadas. Logo, o raio do frâncio deve ser maior do que o do sódio. 270 para o frâncio, 186 para o sódio. Maravilha. Vamos analisar agora o sódio e o argônio. O sódio e o argônio estão no terceiro período. Então, todos os dois têm 3 camadas.
Só que o argônio tem um número atômico maior, consequentemente, ele tem uma carga nuclear maior, puxa mais os elétrons, diminuindo o raio. Então, o que vai acontecer com o raio do sódio? Vai ser maior do que o raio do argônio, porque o argônio tem 18 prótons, enquanto que o sódio tem 11. Então, o que ele faz? Ele puxa esses elétrons com maior força, diminuindo o raio. Então, olha aqui, o raio do argônio é 94 e o raio do sódio 186. E aí, entendeu? A próxima propriedade é a energia de ionização, que diz o seguinte, que é a energia necessária para a remoção de um ou mais elétrons da eletrosfera, considerando o átomo isolado e no estado gasoso. Então, quando eu preciso tirar um elétron, eu preciso fornecer, ou seja, para arrancar um elétron de um átomo, deve-se fornecer energia, que é um processo endotérmico, para que possa superar a atração desse núcleo aqui, tá? Então, a energia de ionização é justamente essa energia que eu preciso dar para o átomo. Aqui ela está escrita de uma forma de equação. Então, o átomo vai receber essa energia, formando um cátion, porque perdeu um elétron, mais o elétron liberado. Então, quanto é essa energia? Que é a medida da propriedade, que a gente pode ver uma tendência na tabela periódica. Também de acordo com o raio atômico, que vai ser, né, no mesmo grupo, de baixo, né, para cima, porque quanto maior for o átomo, mais fácil vai ser de tirar esse elétron. Então, essa energia vai ser tanto maior quanto menor o raio atômico. E no período também vai seguir o tamanho do raio. Então, quanto for menor o raio, maior é essa energia que eu vou precisar. Então, aqui eu vou ter átomos muito pequenos, precisando de uma energia muito grande. E ao oposto, o frâncio, que é o átomo de maior raio, então o que ele vai precisar? De quase nada de energia, porque ele é um átomo muito grande, então vai ser mais fácil de tirar. A afinidade eletrônica, ela vai ser a energia que vai ser liberada quando um átomo recebe um elétron, considerando esse átomo isolado e no estado gasoso. Essa energia vai ser liberada assim que esse átomo recebe um elétron na sua camada de valência. Nesse caso, eu estou aqui representando, né, o átomo mais esse elétron, formando um ânion mais essa energia liberada. As medidas experimentais dessa afinidade eletrônica não são muito fáceis de fazer, mas é possível observar a tendência periódica observando também o raio, que na família ou no período, quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica. Então, você tem quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica no período e também na família. Lembrando que o raio, ele cresce de forma contrária. Então, os elementos de menor raio apresentam a maior afinidade eletrônica. Vamos ver aqui um exemplo. Então, olha, o cloro e o bromo estão na mesma família. Quem tem maior raio? Pensando aqui, terceiro e quarto período. Então, o bromo tem maior raio. Se o bromo tem maior raio, ele vai ter a menor energia de ionização e também a menor afinidade eletrônica. Então, aqui os valores, ó, bromo 325 e o 349. Então, o cloro apresenta
maior energia de ionização e maior afinidade eletrônica. No caso do sódio, sódio e cloro. Então, ó, sódio e cloro. Entre o sódio e o cloro, quem tem maior raio? É o sódio. Por quê? Eu tenho 3 camadas eletrônicas, tanto para o sódio quanto para o cloro. Só que aqui eu tenho 11 prótons somente. E aqui eu vou ter 17 no cloro. Logo, o que vai acontecer? O cloro vai puxar mais por conta do seu núcleo, da sua carga nuclear, fazendo com que o raio seja menor. Então, se o raio é menor por cloro, consequentemente, a minha afinidade eletrônica vai ser o quê? Maior. Então, vamos verificar? O cloro, 349, para o sódio, 53. Muito bem. É isso aí. A eletronegatividade, ela é uma medida de intensidade com que os átomos conseguem atrair os elétrons durante uma ligação química. Então, é a influência que um átomo tem sobre o elétron do outro átomo. Na tabela periódica, a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nos grupos. Ela não é definida por gases nobres, pois os gases nobres são inertes e não têm tendência a atrair outros elétrons, sendo então o flúor, oxigênio e nitrogênio os elementos de maior eletronegatividade, sendo eles responsáveis por puxar os elétrons durante uma ligação química. Geralmente, os valores de eletronegatividade eles vêm na tabela periódica, mas aqui vamos observar. O flúor, como eu falei, é o elemento de maior eletronegatividade. Está aqui ele. O bromo, 2,8, numa mesma família, de baixo para cima. E o potássio, 0,8. Veja só, 0,8 contra 2,8. Por quê? Ela, no mesmo período, cresce nesse sentido. É sempre bom lembrar que a tabela periódica ela é uma linda ferramenta da química que reúne diversas informações sobre os elementos químicos. Aproveite, não precisa decorar. Aproveite e até a próxima.